Você sente inchaço, cansaço excessivo, dores musculares, fadiga, sonolência e uma dificuldade de perder gordura e ganhar massa muscular? Sim, isso é sinal de que o seu corpo está inflamado. Mas eu tenho uma boa notícia, porque hoje a gente vai falar aqui para vocês um pouco sobre todos esses alimentos anti-inflamatórios e uma alimentação que auxilie o seu dia a dia para a melhora desse quadro. Eu sou a Mariana Cárdenas, sou nutricionista, clínica e esportiva e tô aqui para falar um pouco sobre isso com vocês. Primeiro, eu quero explicar um pouquinho para vocês o que é inflamação. A gente tem dois tipos de inflamação. Inflamação aguda, que é aquilo que ocorre rapidamente, por horas ou dia, que é quando você de repente bate algo, corta, então tem aquele vermelhidão, inchaço. E tem a inflamação crônica, que é o nosso processo aqui, que é o que a gente vai discutir todo esse vídeo. A inflamação crônica, ela vem silenciosa. Muitas vezes vocês nem percebem que isso está acontecendo e depois de dias, semanas, meses e até ano, você consegue entender o que está acontecendo com o seu corpo. Tem muitos sintomas envolvidos com essa inflamação e é por isso que também vai esse curto ou longo prazo de a gente entender alguns sintomas, mas na maioria das vezes são muito silenciosos. Então, prestem bastante atenção em tudo que a gente vai falar aqui e o que pode melhorar todo esse quadro, mesmo que a gente não entenda o que está acontecendo com o nosso corpo. E o que causa toda essa inflamação crônica? Primeiramente, a nossa alimentação. Então, o que tem muito açúcar, farinha branca, alimentos embutidos, alimentos cada vez mais industrializados e também o consumo de álcool, fumo, estresse, sedentarismo, e falta de sono, são todas as causas dessa inflamação e principalmente dessa inflamação silenciosa. Por quê? Porque a gente vai fazendo isso no decorrer do nosso dia a dia. O modo como a gente se alimenta, o modo como a gente é ativo ou não, se a gente fuma, se a gente bebe, tudo isso vai influenciando ao longo do tempo o nosso corpo inflamar. E com isso, a gente tem uma alimentação anti-inflamatória, que a gente vai introduzindo no nosso dia, pouco a pouco, para que as coisas realmente comecem a liberar todas essas toxinas, mandar embora, desinflamar e o nosso corpo consiga restaurar todas as nossas funções do organismo. E além desses alimentos anti-inflamatórios, é a gente ter um estilo de vida melhor. Então a gente precisa dormir bem sim, controlar o nosso estresse, ter uma frequência de atividade física e regrar um pouco o nosso dia a dia, planejar o nosso dia a dia com os alimentos corretos. Não é que a gente não vai poder consumir mais nenhum desses alimentos que eu falei para vocês, que são inflamatórios. E sim, eles não podem mais fazer parte da nossa rotina no dia a dia e em quantidades excessivas. Então a gente vai pegar alguns alimentos que são anti-inflamatórios e sim, eles a gente ter no nosso dia a dia mais frequente e aqueles alimentos inflamatórios retirar da nossa rotina no dia a dia. Além disso, tem um ponto primordial também, que é o nosso intestino. O intestino é o nosso segundo cérebro, né? E a gente tem que tratar ele muito bem. E se a gente está com uma disbiose intestinal, então um desequilíbrio, tudo isso começa a desandar novamente. Ou se a gente equilibra a nossa flora, a nossa parte intestinal, a gente também vai fazendo com que o nosso organismo desinflame. Todos esses pontos que eu falei, e principalmente o intestino, a gente tem que cuidar muito bem. Até falando um pouquinho da disbiose, a gente tem alguns sintomas que, se vocês forem percebendo tudo isso no dia a dia de vocês, vão comentando aqui pra gente, que eu acho que é bem legal, que a gente consegue entender qual é a realidade de vocês e saber trabalhar um pouquinho mais nesses assuntos no decorrer dos nossos vídeos aí, tá? Então, disbiose nada mais é do que as bactérias boas, elas reduzem, onde as bactérias ruins aumentam. Então, acaba tendo um desequilíbrio ruim. E é onde a gente sente distensão abdominal, então nosso abdômen um pouquinho mais para frente, inchaço, gases, flatulências, queda mesmo de energia. Então, se você tem também uma constipação, intestino preso,
diarreia, um intestino mais solto. Tudo isso pode ser sinal não só de uma desbiose, como o seu corpo também inflamado. Tudo isso pode acontecer também pelos alimentos que a gente chama-se de FODMAPs, tá? Ele tem algumas siglas que eu já vou ler aqui para vocês, mas são carboidratos que são mal digeríveis pelo nosso organismo e mal absorvidos pelo nosso intestino. Por quê? Digestão acontece no estômago e a absorção acontece no intestino. Então ele acaba sendo atrapalhado nessas duas fases. E são carboidratos muitas vezes saudáveis, que a gente não tem noção do que pode fazer para o nosso organismo. Tem pessoas que não tem nada a ver com isso, não sentem nada, trabalham super bem com esses alimentos FODMAPs. Mas tem pessoas, e uma grande maioria hoje em dia, que tem uma sensibilidade maior a esses alimentos. E às vezes, um brócolis, um repolho, um alho pode mudar a sua vida. Então vamos debater um pouquinho mais agora sobre eles. Existem alguns tipos até de tratamentos que a gente retira todos esses alimentos FODMAPs da nossa alimentação. É chamada um protocolo ou uma dieta de low FODMAPs ou de praticamente zero deles, né? A gente usa de no mínimo 21 dias a pelo menos aí 3 meses sem esses alimentos, dependendo do tratamento. Porque a gente pode ter a síndrome de intestino irritável ou pode ter alguma patologia em relação ao intestino que a gente tem que tratar dessa forma para que ele se recomponha e a gente consiga recomeçar o nosso protocolo e a nossa alimentação um pouquinho mais saudável. Eu quero agora discutir com vocês aqui e também vou até ler, porque eu quero falar de alguns alimentos de cada um para que eu não esqueça de nenhum e vocês anotem aí, tá? Então, se vocês também já escutaram falar dos Low FODMAPs ou desse protocolo, ou se nunca escutou, comenta aqui com a gente, que eu acho que esse é um assunto muito importante e que a gente consegue detalhar ele melhor nos próximos vídeos para vocês. Vamos lá! Então, alimentos ricos em FODMAPs. Os FODMAPs é uma sigla, onde a gente está falando então de carboidratos mal digeríveis, que são oligosacarídeos, como alho, cebola, trigo e centeio. Disacarídeos, leite, iogurte, todos os alimentos de leite derivados, né, que é a lactose. Não só a lactose, muitas vezes como a proteína do leite também pode causar alguns desconfortos. Monossacarídeos, mel, frutas ricas em frutose, como maçã, pera e muitas outras que a gente ainda vai falar aqui. Polióis, que é maçã, ameixa, couve-flor, adoçantes, porque muita gente troca o açúcar pelo adoçante, acha que tá fazendo um negoção e não tá. Então a gente também tem que frisar muito essa parte do adoçante. A gente já teve muitos casos, inclusive, que é bem legal falar, que pessoas que começaram a usar muito adoçante depois de retirar o açúcar da alimentação, achando que o açúcar só era a parte inflamatória, inflamou muito mais e teve muita diarreia, muito intestino solto e até problemas intestinais somente pelo adoçante, seja o xilitol, seja o stevia, mesmo aqueles que são os melhores. Então, são essas 4 siglas e esses alimentos que eu falei para vocês. Os primordiais, tá, gente? Os mais ricos em FODMAPs. Tem alguns outros que a gente vai retirando da alimentação também. Como que eu falei? Brócolis, repolho, então feijão, alguns alimentos que já causam esse desconforto e também dão muito mais gases. Batata doce, e aí a gente vai relembrando uma lista. Em breve eu quero deixar para vocês um e-book desses FODMAPs para vocês prestarem bastante atenção em quais todos os alimentos que vocês podem estar evitando quando vocês sentem esses desconfortos. Uma dica bem importante não é para vocês assistirem esse vídeo e já retirarem tudo da alimentação de vocês, porque como eu falei, são muitos alimentos que são saudáveis, tá? Não é só o açúcar, ou a farinha, ou o álcool, e sim alimentos saudáveis, porém que tem essa má digestão para algumas pessoas. Então você vai fazer esse teste com você, se você ainda sente esses tipos de sintomas que eu falei. E não só falando dos alimentos que inflamam, né? Vamos falar também dos alimentos que nos auxiliam, alimentos anti-inflamatórios que a gente pode incluir no nosso dia a dia para já melhorar esse tipo de inflamação. Então vamos começar pelas frutas vermelhas, pelo azeite de oliva. Gorduras boas são muito bem-vindos nesse momento. Então, ômega 3, que vem do peixe,
também sementes, a gente pode falar de cúrcuma, gengibre. A gente faz, inclusive, alguns shots matinais com frequência e ao mesmo tempo, lógico que entendendo cada paciente, porque dependendo dos shots matinais, também é uma coisa legal de a gente comentar aqui no próximo vídeo, não é todo mundo que pode tomar por conta do jejum, pode causar assim também um desconforto. Mas para quem não tem esse tipo, cúrcuma é uma coisa muito legal de a gente começar o nosso dia, não só para melhorar esse tipo de inflamação, como para melhorar a nossa imunidade, tá? E aí pode ser sim uma colher de sopa de gengibre em pó, limão. O ômega 3 sempre no nosso dia a dia, até como uma forma não só de alimento, como de suplementação. Para quem não consegue tomar cúrcuma em pó, também numa forma de suplementação. Então tem bastante pontos aí de alimentos ou suplementos anti-inflamatórios que a gente pode incluir no nosso dia a dia. E não só isso, dicas para você começar com todo esse processo de desinflamar o seu corpo. Seja ativo, comece fazendo uma atividade física, melhore, maneje o seu estresse de todos os dias, durma bem, tome muita água e sim, reduza esses alimentos inflamatórios e introduza os alimentos anti-inflamatórios, que eu tenho certeza que você já vai ter um bom ponto de partida, né? E sim, também procure um profissional para te ajudar. Se você tem às vezes alguma patologia com alguma síndrome, né, em relação ao intestino, é necessário que você consulte um profissional. E também já decidi aqui que eu vou deixar para vocês um e-book, tá? Então não vou fazer para depois e vou deixar aqui agora já um link na descrição para vocês só baixarem um e-book com esses alimentos FODMAPs para já auxiliar cada um de vocês. E se você gostou desse vídeo, curte aqui e também sabe de alguém que está precisando dessa ajuda, que às vezes também está com o corpo inflamado e não sabe nem por onde começar? Compartilha esse vídeo com essas pessoas que eu tenho certeza que a gente consegue ajudar muito mais gente. E também se inscreve aqui no canal para que a gente fique com cada vez mais vídeos e conteúdos para vocês buscarem sempre a melhor versão.